Do que nós ficamos da eliminação do Campeonato Paulista para agora, nós treinamos com 14 atletas. Tivemos a data FIFA, né, uma quantidade grande de atletas participando desses jogos, alguns problemas do departamento médico, então nós aproveitamos o que era possível aproveitar e, sem dúvida, agora nessa última semana, acho que foi o tempo mais proveitoso de sábado para cá, e eu acho que a estratégia para o jogo ela tinha sido bem traçada, bem trabalhada, e não contávamos com 3 perdas tão grandes assim logo no primeiro tempo, né? A gente perdeu o Rafinha, depois o Lucas, depois o Wellington Rato, atletas que vinham bem na partida, e sem dúvida hoje era um jogo que o Lucas poderia também ajudar a fazer a diferença, né? Pelas situações que nós trabalhamos durante esse período. Carpini, por conta das lesões, você viveu uma situação que poucos técnicos vivem, né? Naquela reta final. Eu queria que você falasse sobre isso. É uma coisa que não dá para planejar, né? Você tem que tomar a decisão na hora. E também sobre o Rames, que teve a chance como titular hoje. Ele foi bem nos jogos da Colômbia, que ele fez recentemente. Queria saber se isso pesou na sua decisão. Bom, sem dúvida. Eu troquei 6 minutos que restavam dos acréscimos por 45 mais os acréscimos do segundo. Então a gente trocou 6 por 50. É uma tomada de decisão rápida, difícil. A gente sabe que jogar aqui na casa do Tadieres com um jogador a menos, né? A gente correu risco 6 minutos, ao invés da gente correr risco 45 ou 50 minutos do segundo. Sendo que nós saberíamos ali que tinha algumas situações de alguns atletas que não suportariam a partida toda, como o caso do Rames, né? Que há muito tempo não faz 90 minutos, então a gente tinha uma situação que nós precisávamos guardar para ele. Se eu parasse o jogo naquele momento, eu não tinha mais nenhuma mexida. Então acho que foi a decisão sim acertada, a tomada de decisão. Se nós tivéssemos tomado essa decisão como nós tomamos e nada tivesse acontecido, talvez não teria nem esse questionamento. Futebol é dessa maneira, né? A gente toma decisão, ações e reações, as consequências das nossas escolhas, e se tivesse tido essa mesma situação, com essa mesma minutagem, eu faria da mesma maneira, né? E os próprios atletas pedindo para que não fizesse, nós sabíamos que no segundo tempo nós poderíamos tentar algumas alternativas, tanto é que a entrada do Galopo e Luciano foram os 2 atletas que nós pudemos parar o jogo mais uma vez no segundo tempo, e tiveram as participações diretas do gol do Galopo e a participação direta com o lance do Galopo e o gol do Luciano. Em relação ao Rames, nós imaginávamos situações que pudessem acontecer, principalmente com a presença do Lucas em campo. Infelizmente não aconteceu. Eu acho que em algum momento nós precisávamos dar esse jogo para ele, esse início de partida. Jogo grande são para jogadores grandes, então ele tinha assim que também participar, contribuir, dividir a responsabilidade conosco. Foi assim que nós entendemos. Enquanto ele suportou, foi ali participativo. Claro que depois das alterações, né, das perdas ainda no primeiro tempo, também dificultou um pouco aquilo que nós planejamos para ele. Ótima noite, Carpini. O ano começa muito embalado, é claro, ganha a Supercopa do Brasil, quebra o tabu, mas a partir de um dado momento não vem mais o resultado, né? A bola para de entrar e o saldo passa a ser não tão positivo. Em abril, em saldo de trabalho, para você é um saldo positivo em geral ou tem mais pontos negativos do que positivos o seu trabalho até aqui? Eu acho que qualquer coisa que eu fale em saldo positivo e negativo, há controvérsias e opiniões. Eu respeito a opinião das pessoas, eu tenho as minhas convicções e principalmente o respaldo do que eu tenho internamente dentro do vestiário, que são os meus atletas e o grupo. Isso para mim é o mais importante. Se eu ficar aqui toda hora falando de conquista de Supercopa, de quebra de tabu e da eliminação para o Novo Horizontino, isso é passado, isso é história para contar. Eu não vivo o passado e eu não vivo o futuro, eu vivo o presente. Hoje foi o início de temporada, a competição mais importante do ano para o São Paulo. Infelizmente, não começamos da maneira que nós gostaríamos, mas dentro das dificuldades que nós tivemos, o jogo de hoje foi um saldo não positivo pelo resultado, mas os comportamentos, a competitividade desses atletas, a busca até o último minuto pelo gol de empate, poderia ter acontecido por 2 situações, né? Mais uma com o Luciano e uma cabeçada, se não me engano, Diego Costa, onde o goleiro do Tadieres fez uma grande defesa. Então a gente sabia da dificuldade que era enfrentar uma equipe que vem bem no seu campeonato local aqui, né?
vice-colocado, vice-segundo lugar da competição. E agora é virar a página, é seguir trabalhando, coisas boas nós fizemos, alguns erros, né, nós precisamos seguir melhorando, ajustando. E agora, quarta-feira, é o Morumbi, voltar a viver um clima de Libertadores. O torcedor do São Paulo espera muito por esse momento e nós também. E o futebol e a vida é feito desses momentos, altos e baixos, né? Quanto mais a gente ganha, mais próximo da derrota. Quanto mais a gente perde, mais próximo da vitória. As coisas daqui a pouco elas voltam a acontecer. Encerramos então com o técnico Carpini, com o atacante Luciano. Obrigado a todos, uma boa noite. Para mim já deu? Nem perguntar nada.